Olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 5 de junho de 2020, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, junto comigo, Vera Galante, de Brasília, e Rogério Schmidt, de São Paulo. Se você ainda não Olá. se inscreveu no canal, é a hora. Aproveita, se inscreve para receber automaticamente a notificação quando nossos vídeos forem publicados. Rogério, vou começar passando a bola para ti. Semana de mercados internacionais respondendo positivamente. E aí, como é que a gente pode fazer uma leitura tentando trazer para termômetro de crise política e mercado internacional? Na verdade, o que eu vou falar agora é até meio que vai contra. A gente costuma achar que a política é sempre o principal fator, né, que afeta mercado financeiro e tal, mas nem sempre é assim, né? O Brasil hoje vive uma situação política muito instável, né? Muita incerteza. A gente vai ter um monte de assuntos que a gente vai explorar aqui na nossa conversa, né? Mas se a gente olhar aí para o mercado financeiro, né? Essa é uma semana até positiva, né? Pra vocês terem ideia, a Bolsa, a Bovespa, passou novamente o patamar dos 90 pontos, né? Fechou 90 mil pontos, né? Fechou ontem, quinta-feira, na casa dos 93. Já tem gente aí falando que pode voltar a passar do 100 mil pontos no futuro próximo, né? O dólar também continua aquela trajetória de queda que nós falamos na semana passada. Começou a semana aí na casa de 5,40 e está fechando aí bem próximo de 5, né? 5,10 mais ou menos. Então, aparentemente, o mercado financeiro não está dando muita importância para, nesse momento, né? Está estimulado aí por fatores externos, como o Luiz mencionou, né? Não está dando muita importância para essa instabilidade que o país está vivendo na política, ou pelo menos achando que é uma instabilidade suportável, né? Não sei o que a Vera acha. Não, eu estava vendo aqui, acabou de sair que o dólar está sendo negociado agora a menos de 5. Quer dizer, tá aqui acabei de ver no Globo, o dólar cai mais de 3% frente ao real e é negociado abaixo de R$ 5 pela primeira vez desde 26 de março. Isso é uma excelente notícia. Eu acho que o que se delineava como crise política e tudo mais, ela está contida numa crise, vamos dizer, numa bolha. E a economia ela está respondendo ao otimismo global e não ao que está acontecendo aqui no país. Voltando lá, que a política realmente não determina muito bem, a política interna não determina a economia, né? O dólar e bolsa. Determina mais ou menos. E é exatamente isso. O contexto global dessa semana foi de muita positividade e pode ser traduzido bem minimamente numa questão que é o pacote econômico aprovado ontem no parlamento alemão, de mais 130 bilhões de euros sendo injetado na economia da União Europeia. Eu diria, para também não desprezar totalmente a importância da nossa área, né? Que tem também um componente interno aí, né? Quer dizer, acho que os agentes econômicos, né, já meio que perceberam que o Bolsonaro está conseguindo se sustentar num patamar de popularidade, né, que não caracteriza um quadro de impeachment por enquanto, né? E perceberam também que a entrada aí do centrão, né, dos partidos do chamado centrão, no segundo e terceiro escalão do governo, né, é também um sinal aí de uma certa estabilidade, pelo menos no sentido do governo se defender, né, contra uma eventual votação no Congresso, né, de afastamento, alguma coisa assim. Então, aí, nesses momentos, eles olham para fora, né, os fundamentos externos, né, que é o que eu acho que está acontecendo. Perfeito. Já pegando o gancho, Rogério, tentando trazer essa questão do Congresso, teve um papel relevante ao longo da semana, principalmente na questão das fake news. Como é que a gente pode analisar a questão da CPI e a nova lei de combate às fake news tão amplamente divulgados e exercitados no Congresso ao longo da semana? Eu até iria mais longe, viu, Luiz? Acho que a Vera vai explorar isso também de um outro ângulo, né?
mas a gente vê que tanto o legislativo quanto o judiciário, né, estão colocando suas manguinhas de fora aí, estimulados aí por, às vezes, esse discurso polarizador, né, do presidente e de algumas figuras do governo, né, o chamado gabinete do ódio, né? Então, os outros dois poderes estão também procurando aí mostrar a que vieram, né, e uma tentativa aí de colocar limites, né, ao estrago que pode ser causado por discursos dessa natureza, né, contra as instituições. Então, o Congresso está para votar uma nova lei aí de combate às fake news, né? O Senado tinha até pautado para votar essa semana, acabou se jogando para a semana que vem, aí para buscar um texto de consenso com a Câmara e com as organizações aí que atuam nessa área. Isso vai ser, acho que, um avanço importante, né? E também a CPI das fake news, que está funcionando já, né? Que divulgou essa semana aí um relatório de vários sites e redes sociais aí que divulgam fake news, às vezes com financiamento do governo federal também, né? Então, e o judiciário, por sua vez, tem lá um inquérito, né, contra aqueles blogueiros e empresários aí que estão sustentando, que estavam sustentando a rede de bolsonarista aí na internet, né? A gente já percebe até que houve uma queda, né, na redução aí de postagens e tweets agressivos. Então, me parece que são o equilíbrio de poderes aí se estabelecendo de novo, né? Eu acho que isso é muito importante, o equilíbrio que você falou. Só para continuar daí, o equilíbrio entre os poderes, quer dizer, o judiciário põe a mão de fora, o Congresso também, mas isso força a estabilidade, o que é desejável e é o objetivo dos três poderes, manter a estabilidade. Agora, o que acontece é que o presidente Bolsonaro é muito bom de estabelecer narrativas. Isso ele faz com maestria. Por exemplo, quando aconteceu aquela operação da Polícia Federal nas casas, escritórios daqueles blogueiros ligados ao governo, principalmente assim, o mais famoso, aquele Alan dos Santos, do Terça Livre, o presidente saiu dizendo que não eram fake news. Aquilo era liberdade de expressão. O vice-presidente Mourão ontem, dizendo que as agressões ao STF, que nós julgamos as agressões, né, aquelas pessoas carregando tochas e mascaradas em frente ao Supremo Tribunal, diz que aquilo é uma maneira de se expressar, não tem problema, desde que a lei deve ser aplicada se houver agressão física, se depredarem prédios públicos, se agredirem pessoas públicas nas ruas ou em suas casas. Não, na verdade, existe o crime estabelecido de uma agressão sem ser física a qualquer prédio. Isso não é liberdade de expressão, isso é um avanço ao que seria. Quer dizer, um exagero, extrapola seus limites de liberdade de expressão. Então, a CPI de fake news, as decisões do Supremo Tribunal, elas provocam a necessidade de definir o que é fake news. Definir, quer dizer, é proibido falar mentira? Ela pode ser, ela vai ser enquadrada como calúnia? Entendeu? Tem que ter, isso é uma coisa nova, é um elemento novo na narrativa, então vai precisar de definir para poder contrabalançar a narrativa do presidente ou não, ou confirmar a narrativa do presidente. O que é liberdade de expressão? É carregar tocha mascarado na frente do Supremo? Falar que vai matar isso, vai matar aquele? Ou ir na frente da casa do ministro do Supremo chamar o cara de comunista? Logo quem? Entendeu? Então, assim,
Tem todo Difícil. um simbolismo envolvido nisso tudo, né, Vera? Que Sim, eu também acho que merece a destaque. liberdade de expressão aí, fake news, mentira, eu acho que tem que ter tem que atingir o equilíbrio. Voltando lá do... Não, a intimidação, né, contra poderes da República ou convites à intimidação, às vezes até convites à intimidação física, né? Isso aí, eu acho que claramente Sim, ele está numa zona cinzenta, mas claramente acho que ultrapassa um pouco a liberdade de expressão, né? Quer dizer, claro. isso eu acho que o marco regulatório que o Congresso está debatendo pode ajudar bastante, né, a separar o joio do trigo, né? Certo. A percepção que eu tive ao longo da semana é conforme os poderes legislativo e judiciário foram colocando as mangas de fora, causou um certo recuo e baixou um pouco o tom do executivo, que, por sua vez, voltou a dar enfoque e destaque para a questão das ruas, pela retomada dos movimentos de oposição ao governo às ruas. E isso nós conseguimos ver ao longo do final de semana, principalmente em São Paulo. E um fenômeno que eu destaco, percebido em cima das manifestações, entre aspas, pró-democracia, contra o governo Bolsonaro, é a ausência quase que total da participação dos partidos políticos na organização e interlocução desses movimentos que ocorreram em algumas cidades no Brasil. E é um fenômeno que não é tão recente. Eu cheguei a escrever no blog da Empower, para quem não leu, é um artigo de 2018, sobre essa crise de representatividade que os partidos políticos vivem atualmente. E aí nós tivemos ontem um manifesto de alguns partidos de oposição coerente, no seguinte sentido de não é o momento de irmos para as ruas. A gente vive uma crise sanitária muito forte e a preocupação deve ser ainda principal nessa questão de evitar a expansão do coronavírus no Brasil. No entanto, a gente vê líderes de torcida, motoristas de Uber convocando a população para ir à rua, e aí o foco do executivo virou para condenar essas manifestações contra o governo. Se a gente for puxar pela memória, né, eu acho que desde aquelas manifestações lá de 2013, né, que começaram lá contra um reajuste de 20 centavos na passagem de ônibus de São Paulo, né, acho que os partidos, já desde aquela época, já perderam as ruas, né? O presidente Bolsonaro também foi eleito, né, fora de qualquer estrutura partidária e com um discurso até antipartido, né, sobre vários aspectos, né? Essas manifestações que têm acontecendo aí, contrárias ao governo, né, elas, por enquanto, eu acho que elas ainda são muito restritas, né? Assim, de fato, se você for olhar o perfil social aí dos manifestantes, né, ou pelo menos daquelas que redundaram em violência, aqui na Avenida Paulista, por exemplo, é muito hooligan, né? A gente falou aí torcida organizada, mas é hooligan, né, para usar a expressão britânica, né? E até mesmo a volta lá dos Black Blocs que voltaram, que surgiram também em 2013, né? Me parece que o risco aí para o governo é se essas manifestações se tornarem manifestações populares de verdade, né? Atraindo multidões cada vez maiores e pessoas que não têm nada a ver com torcida organizada ou com movimentos anarquistas, né? Aí que eu acho que pode ser o ponto de virada, né, de uma eventual crise política, né? Quer dizer, você ter manifestações de rua espalhadas no Brasil inteiro, mas isso acho que não vai acontecer antes do fim da quarentena, né? E nós nem sabemos quando vai acontecer, né, Rogério? Então acaba... Será, né? Mas acho que acendeu aí um alerta amarelo para o governo. Você já tem, enquanto isso, na internet, tem vários movimentos aí de defesa da democracia, né, que por enquanto ainda não estão indo para as ruas, né?
Mas se isso acontecer e também não ficarem restritas aos partidos de esquerda, né, ao PT e a seus satélites, que esse tipo de manifestação acho que até ajuda o governo, né? Mas a manifestações aí realmente populares, espontâneas. Excelente. Eu acho que a gente vai começar a ver essas manifestações, quer dizer, as manifestações populares à medida que os municípios, os estados forem abrindo o comércio, as atividades mundanas, vamos dizer assim, da cidade e dos estados, porque agora as pessoas estão, não estão proibidas, mas estão em casa. A oposição se faz muito pela internet, pelo WhatsApp, quer dizer, é uma coisa virtual ainda, mas um grupo de oposição não frequenta, vamos dizer, não conhece muito bem o grupo a favor. Então, a gente não tem ideia agora exatamente do tamanho de cada um dos dois grupos. Um dia vai ter, o dia que sair para a rua, e eu temo esse dia. Entendeu? Se não for feita alguma coisa agora que tempere, que estabilize os ânimos que estão acirrados, me preocupa. Me preocupa. É verdade, né? Os ânimos estão muito inflamados, né? Qualquer pequeno gatilho ali pode provocar um incêndio, né? De grandes proporções. Aqui em São Paulo até já foi tomada uma decisão aí pelo governo do estado, se eu não me engano, de manifestações com visões diferentes, né, ou contrárias ou favoráveis ao governo, por exemplo, não podem fazer manifestações no mesmo lugar, no mesmo dia. Né? Porque isso que é justamente isso que a Vera falou, né? Começar gente se machucar, gente até morrer, né? Enfim. Estamos vendo o que está acontecendo lá fora, né, nesse momento. Né? E eu ia falar, extrapolando um pouco da nossa realidade ao que está acontecendo nos Estados Unidos pela questão racial. Né? Não é o que hoje nós temos no Brasil motivando essas manifestações populares, mas a gente extrapolando um pouco pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas eu queria pegar só um ganchinho, se vocês me permitem, da fala da Vera, que é em relação ao coronavírus e o federalismo. O Rogério propôs esse ponto. À medida que os estados e os municípios começam a flexibilizar as medidas de distanciamento e isolamento social, a gente começa a analisar características do Pacto Federativo Brasileiro. E isso pode também influenciar diretamente nas manifestações populares pró e contra governo federal. Se você me permite, Vera... Assim, não, essa bola é sua. A gente está vendo, assim, a nível nacional, né, um crescimento contínuo, né, da pandemia, né, o país batendo recorde atrás de recorde, aí, tanto no número de infectados quanto no número de mortes, né, o que continua sendo uma tragédia humana, né, a ser lamentada. Mas o interessante é que esse crescimento ele não é igual em todos os lugares. Né? Tem lugares, estados ou cidades onde esse crescimento está sem controle, né? E tem outros lugares onde, aparentemente, né, a julgar por vários indicadores, aí, leitos de UTIs ocupados, taxa de contaminação, taxa de isolamento social, já consegue se perceber uma luz no fim do túnel. Né? É por isso que em algumas cidades, alguns estados já estão aí propondo, né, mecanismos graduais de saída da quarentena, claro que sujeitos também à revisão, né, se os indicadores voltarem a piorar, né, todo esse avanço pode ser revertido, né? Mas mostra que o Brasil não é uma realidade única, né? Você tem aí várias situações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas que, se você olhar só para o número agregado, né, parece que é tudo muito negativo, né? Mas e é negativo, mas são taxas de negatividade que se distribuem diferentemente aí pelo Brasil afora, né? Eu acho que em muitos lugares já vai começar a ter aí um alívio, né? Pelo menos provisório, né? Se isso não for revertido, né? Que pode permitir aí de novo manifestações de rua
E claro que não nas mesmas situações de antes, né? Funcionamento de várias atividades econômicas, isso num ambiente que a gente já sabe que será de recessão grave, né, gravíssima, vindo aí nos próximos trimestres, né? Então, é um começo de uma luz no fim do túnel que a gente começa a enxergar, né? Ainda não é a solução, mas acho que é uma notícia boa aí no meio de um monte de notícias ruins, né? E será que essa é a tendência para a semana? A gente não sabe. Cada semana tem uma... Quer dizer, pelo menos a minha impressão é o seguinte, o assunto dessa semana não tem nada a ver com o assunto da semana que vem, que eu também não sei qual vai ser. Então, vai depender de acontecimentos. A gente reage muito a fatos que, na verdade, eu acho que eu vou reformular aqui, não são fatos, são narrativos. Às vezes não são fatos, são factoides que vêm para distrair a atenção de alguma coisa ou chamar a atenção para outra coisa, mas sempre dominando a narrativa de algum fato ou factoide. Eu acho que é por aí. A semana que vem a gente não sabe. Vamos lá, Rogério, sua bolinha de cristal. Não, eu só encerraria chamando a atenção aí para essa possível, né, votação no Congresso do projeto de lei contra as fake news, né? Porque isso é um tema que tende a opor o legislativo e o executivo, né? Por outro lado, o governo também abriu espaço aí para vários partidos do centrão, então acho que essa pode ser se ela realmente acontecer, né? Pode ser uma votação interessante aí para avaliar qual que é a correlação de forças atual em Brasília. Excelente. Rogério, Vera, muito obrigado de novo. A quem está nos acompanhando, recomendo se inscrever no nosso canal, curtir, comentar o vídeo nas redes sociais e também visitar o blog da Empower, que tem textos já há alguns anos de ótima qualidade sobre diversos assuntos que nós conversamos aqui e tantos outros que já passamos. Bom final de semana, uma boa semana para vocês. Um abraço. Para nós. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até.